Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer alguns comentários na prova do Banco do Brasil. Meus amigos, minhas amigas, o professor vai fazer aí vários vídeos comentando cada vídeo uma disciplina, por exemplo, um vídeo para cultura organizacional, outro para atualidades do mercado financeiro, outro de conhecimentos bancários, outro de técnica de vendas e assim por diante, tá certo, meus amigos? Vamos lá, concurso do Banco do Brasil 2015, a prova realizada no dia 15 de março de 2015. Meus amigos, minhas amigas, né? Primeiramente, eu quero dizer para vocês, como esse é o primeiro vídeo que eu estou comentando, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o nosso objetivo do LAC Concursos, com certeza aí foi atingido. Quem estudou conosco, quem fez os aulão de véspera, quem cumpriu o personal coach, eu tenho certeza que os alunos aí saíram muito bem, tá certo? Nessa prova, eu fazendo alguns comentários para a galera, gerais primeiramente, quero dizer o seguinte, né? Tivemos aí muitos alunos que foram bem naquele bloco que eu falei para a galera, que é aquele bloco de baixa complexidade. Por que baixa complexidade? Com pouco conhecimento, você estudando da maneira correta, você consegue ficar competitivo e, claro, você acertar os pontinhos, né? Que são de atualidade do mercado financeiro, nós temos aí cultura organizacional, técnicas de vendas, atendimento e conhecimentos bancários. Ou seja, este bloco, que foi o bloco sobre a minha responsabilidade, digo para vocês com todas as letras aí que os alunos saíram muito bem na prova. Eu já fiz a correção da prova. O objetivo desses vídeos é muito simples, né? Eu quero fazer um comentário geral de cada matéria e a gente está apontando aí algumas questões de prova que podem ser alvo aí de recursos, né? Inicialmente, quero dizer para vocês, de todas essas matérias que o professor ministrou, a disciplina que causou mais polêmica foi a atualidade do mercado financeiro, né? Tá certo? Então vamos lá, fazer esses breves comentários para vocês aí, né? Primeiro comentário, atualidade do mercado financeiro. Antes de começar, quero fazer um convite para todos, para cadastrar a sua nota de corte no site, né? É muito simples, você tem que estar logado com login, e-mail e senha. Clica aqui, nota de corte, tá certo? O Banco do Brasil, minhas notas, você clica aqui nas minhas notas, que nós vamos fazer aí o seu ranqueamento e nós vamos estipular uma nota de corte, pode ter certeza, né? Inclusive o seguinte, se nós tivermos aí muitos candidatos, né? Muitos candidatos se cadastrar as minhas notas, eu vou pedir para o nosso setor de tecnologia separar para o Estado, né? Como nós fizemos lá no concurso da Caixa Econômica, tá certo, meus amigos? Então aí, um convite para vocês, colocar a nota de corte, né? Isso aqui é um excelente, como vou dizer para vocês aqui, isso aqui é um excelente mecanismo para saber como é que você está em relação aos seus colegas, ok? Legal, né? Vamos lá, quero comentar para vocês a prova de conhecimento de atualidade do mercado financeiro. Inicialmente, vamos lá, são 5 questões. Dessas 5 questões, né, a banca Sens Gran Rio saiu aí do perfil que a banca Sens Gran Rio vinha trabalhando há alguns anos, né? Essa prova de atualidade do mercado financeiro, vocês podem ter absoluta certeza, será a prova que terá mais questionamentos lá junto ao examinador, né? Professor, por que terá mais, como eu falo assim, questionamentos? Porque, na minha opinião, em várias questões de prova, né, aí da banca Sens Gran Rio, a banca extrapolou o edital. O edital faz leis entre as partes, né? Então, leis entre as partes significa dizer que o candidato tem que cumprir tem que seguir o edital e, claro, que o próprio examinador também tem que seguir o edital. Professor, então tem questões aí que cabem recurso? Com certeza, tem algumas questões aí que cabem recurso e o professor, nesse sentido, vai orientar como vocês devem fazer esse recurso. Olha, papo reto com vocês, o professor não corrige recursos, o professor não faz recursos. O que o professor faz? Eu passo para vocês algumas orientações gerais para que vocês aí podem ter subsídios para elaborar os seus recursos. Bacana, meus amigos? Então vamos lá, vamos para a primeira questão aí. Foi uma satisfação muito grande a gente trabalhar nesse concurso do Banco do Brasil. Nós arrebentamos a boca do balão, né?
Olha aí, recebi um e-mail, olha como esse e-mail aqui, né? É muito importante aqui para vocês aqui, né? Olha só, Christian, né? Christian mandou e-mail para a gente ontem, né? Boa noite, professor. Escrevo para agradecer ao senhor e os demais professores do concurso do BB. Comprei a aula pela internet quando vi um vídeo no YouTube, quando procurava material para estudar. Não havia nenhuma indicação nem recomendação de vocês. Simplesmente arrisquei porque gostei do primeiro vídeo. E não me arrependi. Inclusive, me surpreendi quando, faltando 2 semanas para o concurso, tivemos problemas no site, enviei um e-mail no sábado à tarde relatando o problema e foi respondido prontamente. Mantenham essa atenção com seus alunos, isso faz a diferença. Tive um aproveitamento razoável na prova, fiz 70 pontos. Infelizmente, por falta de atenção, zerei em atualidades e devo ser eliminado. Apesar disto, considero um bom resultado pelo fato de ser o primeiro concurso que estudei. Gostaria apenas de registrar meu agradecimento ao professor e a toda a equipe do LAC. Muito obrigado, né? Gostaria de saber também quando será iniciada uma nova turma do curso pré-edital de carreiras bancárias. Desta vez, gostaria de começar a me preparar mais cedo. Logo teremos outro concurso do Banco do Brasil e também ouvi falar que este ano deve sair edital para o concurso da Caixa também. Forte abraço, professor Luiz. Christian Martins Menegoto, de Cascavel, Paraná, né? Muito obrigado, Christian, né? Eu tenho que fazer algumas considerações muito importantes a esse seu e-mail. Parabéns pelo resultado. Olha só, gente, atenção. Christian, fica tranquilo. Você sabe por quê? Você está dizendo que você zerou em atualidades, não é isso? Olha a importância do recurso, meu filho. São 5 questões de atualidades. O professor acredita que pelo menos uma questão de atualidades deve ser anulada. E essa questão sendo anulada, Christian, você vai receber esse ponto que você perdeu. Logo, 5 questões pelo edital. O edital diz que você não pode zerar em nenhuma prova, não é isso? Então, o que acontece? Você vai voltar a ser habilitado. Essa é a importância dos recursos, garoto. Então, garoto, ó, vamos lá. Preste atenção nesses comentários que eu vou passar para você elementos e subsídios, né? Muito obrigado, realmente, você pode ter certeza que aqui na equipe do Lá Concurso, né? Nós ficamos sempre atentos, né? A gente procura atender a melhor forma possível o aluno, né? Independente quem que seja, qual o motivo, a gente sempre procura atender com bastante presteza, com bastante responsabilidade a galera aí, né? E você está certo, vamos fazer o pré-edital de carreiras bancárias aí. Você está habilitado, né? Você fez 70 pontos, cara, você fez uma nota muito boa. Você pode ter certeza que a nota de corte nessa prova, nesse concurso, vai ser baixa. Aquele aluno que primeiro venceu o regulamento, tá certo? Ele já saiu daquela massa. Aí ele faz parte aí de um grupo seleto de 30%, 40% das pessoas que no máximo, tá? De 40% no máximo que vencer o regulamento. Então você vai estar lá disputando tete a tete. Bacana? Valeu, garoto, né? Então vamos lá. Primeira questão está aqui, né? Questão da Ciência Gran Rio, que fala sobre o Banco Central, né? Fala necessariamente sobre o Conselho Monetário Nacional. Meus amigos e minhas amigas, olha só, essa questão aqui do Banco do Brasil na prova de atualidades, ela se encaixaria muito melhor na onde? Ela se encaixaria muito melhor na prova, tá certo? Lá na prova de conhecimentos bancários, com certeza, né? Ela se encaixa mais. Por quê, professor? Porque esse assunto aqui, papo reto com vocês, é um assunto, tá certo? É um assunto de conhecimentos bancários, né? Professor, eu posso entrar com recurso nessa questão? Né? Vamos lá, vamos analisar essa questão de recursos. Atenção, só entra recurso se você errou essa questão. Se você errou essa questão, você não tem motivo de entrar com recurso, tá certo? Se você acertou essa questão, fica na sua, fica tranquilo. Professor, eu posso, professor, entrar com recurso? Claro que pode. Sabe por quê? Vamos ler o comando da questão para te passar os elementos. Olha só. A autonomia operacional do Banco Central tem sido um tema de debate entre os economistas. Nesse sentido, muitos analistas consideram que a condução da política monetária, a atribuição do Banco Central, pode eventualmente sofrer interferência de instâncias superiores do governo, em especial
no estabelecimento da meta inflacionária. Tal conclusão deriva do fato de que o estabelecimento dessa meta é atribuição. Está aí para vocês um assunto que nós discutimos bastante aqui, não é isso? Quem que é o órgão responsável, olha só, pelo estabelecimento da meta fiscal? É muito simples, vamos direto ao assunto. O Conselho Monetário Nacional, formado pelos ministros da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo presidente do... Opa, para aí, professor. Essa meta aqui, vamos lá. Conselho Monetário Nacional, formado pelos ministros da Fazenda, Planejamento, Orçamento e do presidente do Banco Central do Brasil. Então, está certa, é letra D. Eu tenho absoluta certeza que os nossos alunos do LAC não errou. Professor, o que eu posso falar, professor, de recurso? Dizer que esse assunto aqui extrapolou o edital, porque lá no edital você tem que copiar lá a ementa, diz que assuntos referentes, não é isso? Assuntos referentes à atualidade. E este aqui não é um assunto atual. Este assunto aqui, quem define essa meta aqui foi desde 1999, ou seja, não é um assunto bacana, então pode caber algum tipo de recurso nisso aí. Mas vou bater uma real para vocês, na minha opinião, de concurseiro profissional, a banca vai manter vai manter esse gabarito e essa questão. Claro, você tem que entrar com recurso, né? Cada ponto é importante, mas na minha opinião ela vai manter. Você sabe por quê? Existe uma decisão no Supremo Tribunal Federal sobre recursos de concurso público. Rapaz, existe sim. O que acontece? Inclusive, eu já até fiz um programa de televisão sobre esse assunto. O que acontece é o seguinte, cara, que para o Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte: a interpretação do conteúdo programático tem uma visão ampliativa, ou seja, ele põe um assunto, né, e a banca ele coloca assim, noções de administração de materiais. É muito difícil saber o que é noções de administração de materiais, não é isso? Não é assim que funciona? Só que como tem uma visão ampliativa, ele vai ampliar essa visão do quê? Das noções. Não é uma visão restritiva, ou seja, se você tem que se ater exatamente naquele ponto. Então, essa aqui é uma questão que com certeza vai ter vários recursos aí, mas na minha opinião, o examinador manter devido a essa decisão, essa postura jurídica, onde o examinador ele pode adotar uma visão ampliativa do conteúdo programático, tá certo? Então tá aí para vocês, apesar de não ser um assunto específico, tá certo? Específico de conhecimentos bancários, né, de atualidades, o aluno do LAC com certeza aí acertou esse ponto, né? Vamos para a próxima questão. Essa é uma questão sobre a Caixa Econômica, né? Uma questão sobre a Caixa Econômica. Vamos dizer esse cara aí, vamos lá. Uma das características positivas do boom imobiliário que o país vivenciou na última década é parte da atual foi proporcionar às diversas famílias a conquista da casa própria. A Caixa Econômica Federal, CEF, tem papel importante na concessão de empréstimos mas as funções da CEF são muito maiores dentro do sistema financeiro habitacional, né? Nesse sentido, não é atribuição da Caixa Econômica, né? Primeiramente, o examinador deveria saber que desde 1998, né, a Caixa Econômica não é mais conhecida como CEF, né? Ela é conhecida como Caixa, né? Olha aí, né? Olha aí, né? Isso aqui demonstra pisada na bola, né, de interpretação por parte do examinador. E eu conheço muito bem essa mudança de sigla de CEF para a Caixa, porque é o seguinte, né? Porque o professor, nessa época, antes era CEF, e depois de CEF passou para a Caixa, o professor teve a honra de ser estagiário da Caixa Econômica. Tive a honra de ser estagiário da Caixa Econômica. Então, aí mostra aí que esse examinador não está muito sintonizado aí com o programa do concurso e muito menos com o sistema financeiro nacional. O que diz assim? Que é uma questão bastante pontual de conhecimentos bancários, está aqui para vocês. Digo para vocês, esse assunto está relacionado com o sistema financeiro nacional? Sim, também está relacionado com o sistema financeiro nacional, mas é de notícias aqui já antigas, não é de notícias
não é de notícias atuais, mas cabe recurso? Claro que cabe recurso, né? Cabe recurso, mesmo exemplo da questão anterior, por não ser um assunto de atualidades e uma regulamentação antiga. Mas, o que acontece? Tem aquela perspectiva da visão ampliativa. Os alunos do LAC Concursos com certeza acertou essa questão. Eu recebi um e-mail ontem, eu fiquei de comprometer com o aluno, explicar para ele um item aqui. Vamos lá. Ele quer o quê? O que não é atribuição da Caixa, né? Sobre isso, eu quero dizer para você o seguinte. Isso aqui eu estou fazendo comentários, eu não estou corrigindo a prova, tá? Não estou corrigindo a prova. A prova eu vou corrigir depois que sair lá o gabarito definitivo. Estou fazendo alguns comentários para te subsidiar na elaboração dos recursos, né? O que acontece? Vamos lá. Letra A. Estimular e controlar a formação e aplicação de poupanças destinadas ao planejamento, produção comercial e de habitações de território nacional. Correto, é uma atribuição da Caixa Econômica. Letra B, prestar garantias em financiamentos obtidos no país ou no exterior pelas instituições integrantes do sistema financeiro de habitação, com necessidade de aprovação pelo Banco Nacional de Habitação. Ora, muito fácil, aluno do LAC, aqui a gente prepara vocês para vocês acertarem as questões, não para ficar esperneando depois da prova, a gente sempre usa essa estratégia, porque o BNH ele foi extinto, salvo engano, em 1986. Então, a questão correta aqui é a letra B, porque é errada, ele quer errada, né? Mas, a letra D e a letra E, tranquilo, não tem recurso nenhum. Agora, a letra C, nós tivemos o seguinte, cara, eu tive um aluno que questionou a letra C, dizendo que a letra C, essa não seria uma atribuição da Caixa Econômica, mas seria uma atribuição da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, né? Eu digo para vocês que a questão C está correta. É uma questão de interpretação, Olha só, quem que hoje é o gestor do Sistema Financeiro Nacional? É a Caixa Econômica Federal, que absorveu as atribuições e as competências do Banco Nacional de Habitação, do BNH. Tá? Ok? Certo? E o BNH, ele vai o quê? Ele vai fazer, a Caixa vai fazer o quê? Toda a regulamentação, tanto de captação de recursos para ser investido na aplicação de quê? Do sistema habitacional. Olha só, disciplinar o acesso das instituições de crédito imobiliário. Tá? Professor, as associações lá de poupança e empréstimo, né? Está aqui, ela faz parte do que? As instituições de crédito imobiliário, né? Ao mercado nacional de capitais. É claro que o mercado nacional de capitais será regulamentado, ok, pela CVM. Ou seja, a Caixa Econômica irá definir, tá certo? Vai disciplinar que aquelas instituições que compõem o sistema financeiro de habitação, tá certo? Quais são os títulos que eles poderão utilizar para capitalização, os critérios e assim. Então, eu entendo que a letra C ela está correta. Não se confundam com a CVM. A atribuição da CVM ela permanece aqui inalterada, né? Então, está aí para vocês. Apesar que, na minha opinião, este é um assunto que não é de atualidade de mercado financeiro, tá certo? Não é de atualidade de mercado financeiro, mas claro que o aluno do LAC Concursos acertou essa questão e deixa aí a concorrência correr atrás aí. Bacana, acertaram, bacana a letra B. Ok? Vamos para a próxima questão. A questão aqui da letra, a questão dessa questão aqui. Essa questão aqui, ele diz respeito ao G20, né? Ao G20. Agora, esse assunto aqui, mesmo tendo aquela visão ampliativa do conteúdo que eu disse anteriormente, esse aqui realmente é um assunto que não tem nada a ver com o sistema financeiro nacional. Tá? Não tem a ver com o sistema financeiro nacional e não tem a ver, tá, com o setor bancário. Então, essa alternativa aqui, tá certo? Eu não sabia a resposta, porque eu não sou professor de atualidades lá de geografia, consultei o professor leu essa questão aqui, realmente a letra A, essa questão de conteúdo, ela está correta, tá? De conteúdo ela está correta, porém, este assunto realmente está aprovado, extrapolou o edital,
tá certo? Extrapolou o edital, então aqui nós temos aí uma questão que cabe recurso e a possibilidade do examinador rever é muito grande. Vocês têm que colocar na cabeça que o examinador é bastante conservador, tá certo? Ele só anula a questão ou reverte o gabarito preliminar quando realmente tem argumentos bastante consistentes. Então, essa aqui é uma questão que fala do G20, né? Que não tem a ver com o sistema financeiro nacional. Bacana? Fechou? Vamos lá. Vamos para a próxima questão aí. Essa questão aqui, essa sim, na minha opinião, essa questão aqui tem tudo para ser anulada. Essa questão aqui não é uma questão de atualidade de mercado financeiro. Essa aqui é uma questão operacional e técnica, né? O que diz a questão? Olha só, os fundos de renda fixa, por vezes, são os ativos mais rentáveis para o investidor, superando os CDBs e o dólar comercial. No enfoque técnico-conceitual, olha só, não é de atualidades, é técnico-conceitual, usa até esse argumento aqui, ó, isso aqui é uma informação de que não é uma questão de atualidade, mas o que? De conteúdo, né? O fundo de investimento é constituído pelo total dos recursos de muitos investidores com objetivos semelhantes, convertido em cotas, que são divididas entre esses mesmos investidores denominados cotistas, tornando cada um deles dono de uma parte do fundo, proporcional ao valor que investiu. Nesse contexto, o fundo de investimentos pode investir em diversas classes de ativos, tais como títulos públicos, privados, pré-fixados, pós-fixados, derivativos, câmbio e ações, com grau de risco graduado de alto a muito alto, conforme a sua política de investimentos é denominado fundo, né? Ou seja, este texto explicativo aqui, ele diz respeito ao fundo multimercados, né? Ou seja, é letra B. Bacana, certo, letra B. O que acontece? Primeiro, um assunto que não estava previsto nem na prova de conhecimentos bancários, né? Está aqui, mas ok, beleza, né? Você vai jogar lá para fazer o examinador, o professor, seu examinador, essa questão aqui tem que ser anulada porque ela extrapolou. Como eu disse, o examinador ele é bastante conservador nas suas atitudes. Então, nesse sentido, está aqui. Esse aí é um caminho, tá, que você vai entrar. Então, você vai entrar com o primeiro argumento de recurso dessa questão, que é um recurso, né, que não trata de atualidade do mercado financeiro, mas ele trata questões aí de operação, né, de aplicações em fundos de investimentos que pelo edital não está previsto nem na prova de conhecimentos bancários e nem na prova de atualidade do mercado financeiro. Ok, agora eu vou te passar uma informação muito importante, você sabe por quê? Vamos supor que o examinador, tudo bem, mas eu posso fazer uma visão ampliativa, falou de investimento, posso considerar. Bacana, mas olha só, pontualmente, essa alternativa, né, tecnicamente, ela tem duas respostas corretas. É claro que a letra B está correta, mas por esse texto explicativo também se enquadra o fundo de ações, tá certo? Se enquadra o fundo de ações. Então, o aluno pode entrar com recurso, inclusive esse segundo argumento, você tem que entrar com os dois argumentos da questão. Primeiro, que de extrapolação do conteúdo do edital, viu, Christian? Você que errou aí uma questão, né? A anterior e essa questão aqui tem grande possibilidade de ser cancelada, aí você já sai na frente com 2 pontos, né? De ações. Por quê, professor? Porque existe um documento muito importante da CVM, tá? Que é a resolução 409. Nessa resolução 409, eu digo para você, nessa instrução da CVM 409, ela vem regulamentar, atenção, todos os fundos, né? O que acontece? Por essa regulamentação, olha aqui, é muito importante colocar isso lá no seu negócio. Você tem que colocar a instrução normativa da CVM 409 de 2004, não é isso? Que dispôs sobre a constituição, administração e funcionamento e divulgação de informações de fundos de investimento. Esse cara, tá, que regulamenta isso, por esse cara regulamentar isso, esse comando aqui, olha só, lá no artigo 195b, ele diz o seguinte, que os fundos de ações,
eles podem ser, olha só, 67% investido em ativos de ações, né, em ações, e o restante em qualquer fundo, né? Ou seja, o que está falando aqui? Está falando que o fundo de multimercados, você pode investir em diversas classes de ativos, tais como títulos públicos, privados, pré-fixados, pós-fixados, derivativos, câmbios e ações. Ok, tudo bem, concordo que isso aqui são todas características do multimercado. Só que o fundo de ações, você tem divididos em dois blocos de investimentos, né? Um bloco que é determinado, né? Que é 67%, e o outro que é 33%, que ele é livre. Ou seja, no fundo de ações, você pode também, em títulos públicos, derivados, pós-derivados, câmbios, sessões, né? E claro que o fundo de ações tem também um alto e muito alto grau de risco nessa categoria de investimentos. Ou seja, essa questão aqui tem tecnicamente duas respostas. Então, apesar do examinador não estar muito sintonizado em atualidades do mercado financeiro, tá? A questão tem duas alternativas. Potencial questão de prova, de anular essa questão, com certeza essa questão aí vai ser anulada, né? Então temos aqui já a fundamentação para que você elabore o seu recurso aí, né? Última questão de atualidade do mercado financeiro, bastante tranquilo, né? Para mim, na minha opinião, também é uma questão de que é uma questão de conhecimentos bancários. A gente explicou esse assunto, né? Explicou esse assunto bastante nas aulas de atualidade do mercado financeiro. O perfil da atualidade do mercado financeiro destoou completamente aí das últimas provas da Banca Ciências Gran Rio, né? Vamos lá. A taxa de inflação acumulada em 12 meses encontra-se próxima do teto da meta inflacionária. Um dos instrumentos da política monetária que o Banco Central tem disponível para reduzir a inflação. Ok, o que o cara quer fazer aqui? Reduzir a inflação. Como é que o governo reduz a inflação? Retirando dinheiro de circulação, tá certo? Comentamos isso em várias aulas nossas de atualidade do mercado financeiro, né? Essa questão aqui está correta, o gabarito C. Provavelmente aqui o aluno aí não vai conseguir anular essa questão, né? Vamos lá, letra A, alongamento dos prazos da dívida junto aos bancos? Não, isso aqui você vai aumentar a inflação, porque alongar você vai aumentar, aí vai deixar mais dinheiro em circulação, você não retira dinheiro. Redução da taxa de redesconto para empréstimos de liquidez? Rapaz, se você reduz a taxa de redesconto, você coloca mais dinheiro em circulação, né? Venda de títulos públicos no mercado aberto? Olha, venda, exatamente, quando você vende, você coloca o título, o papel no mercado e você recebe dinheiro. Você tira dinheiro, open market, né? Nós sabemos que os instrumentos da política monetária no Brasil, nós temos lá taxa Selic, redesconto, open market, né? Que mais nós temos aí? E depósito compulsório. São o quê? São alguns dos instrumentos da política monetária. Então aqui a letra C não tem erro, né? Redução da taxa dos compulsórios é o contrário. Se você reduz, você não retira dinheiro, você aumenta o dinheiro em circulação. Redução da taxa básica de juros, você vai deixar o dinheiro mais barato. O dinheiro mais barato, mais pessoas vão ter acesso a esse dinheiro. Então nós temos aí a letra C, uma questão bacana. Você caria muito melhor essa questão na prova de conhecimentos bancários. Tá certo, galera? Então tá aí para vocês. Esses são os nossos argumentos aqui da prova, os comentários da prova de atualidades do mercado financeiro, tá certo? Dessa prova das 5, acredito que 2 questões aí podem ser anuladas porque o examinador pisou na bola. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.